Continuando, nós vamos falar agora sobre o algoritmo da CLS. O meu objetivo aqui é realmente descrever todo o algoritmo. O algoritmo da CLS, ele deve ser uma informação que todos os profissionais de suporte avançado precisam ter corticalmente na cabeça. Então, todo mundo precisa entender qual é o algoritmo, quais são as vertentes do algoritmo e como a gente deve fazer o atendimento no suporte avançado seguindo o algoritmo da CLS. Então, nós vamos reconhecer, como a gente falou, a PCR, vamos fazer o suporte básico e vamos iniciar imediatamente a RCP. E aí nós temos o algoritmo de PCR para adultos, que é esse algoritmo aqui, né? Quem nunca viu precisa, né, ter conhecimento sobre ele precisa estar na cabeça de todos os socorristas do suporte avançado. E quem nunca viu ou tem dúvidas sobre alguma parte desse algoritmo, precisa andar com ele no bolso, né, e tirar as dúvidas durante as nossas aulas ou durante nossas aulas práticas, certo? Então, nós temos aqui no início do algoritmo, iniciar RCP, fornecer oxigênio, colocar o monitor desfibrilador. A gente tem aqui, sobre os ritmos, a gente vai verificar no desfibrilador se o ritmo é chocável ou se o ritmo não é chocável. Se ele é chocável, vai ser uma FV ou uma TV. Se ele não é chocável, ele vai ser a sistolia ou a ESP, certo? Do lado esquerdo aqui nós temos todo o protocolo caso o ritmo for chocável. E do lado direito nós temos todo o protocolo caso o ritmo não for chocável. Aqui embaixo nós temos, se não houver sinais de retorno, o que a gente faz, os cuidados pós-PCR. E nessas laterais nós temos toda a cola, né, de como são a qualidade das compressões, a carga do choque, as doses das medicações, tá? Sobre a via aérea avançada, sobre o retorno da circulação, o que a gente precisa avaliar, e sobre as causas reversíveis. Então, dentro desse algoritmo, nós temos todo o nosso atendimento da PCR. Claro que ele é uma base para o atendimento, né? Uma base para que a gente faça o atendimento. A gente trabalha em cima, as diretrizes trabalham em cima das melhores evidências que nós temos hoje. Talvez, surgiu um artigo falando que a adrenalina é deletéria, ou a adrenalina não é ideal para fazer o atendimento. Os especialistas vão discutir todos os estudos relacionados a isso e vão, né, se posicionar com relação a uma informação, uma evidência ou não. Então, hoje, nós trabalhamos com o quê? Com a opinião desse grupo, que é a American Heart Association, que a cada 5 anos ela disponibiliza para a gente uma diretriz com relação a isso. Então, nós seguimos as diretrizes da American Heart, certo? Então, o suporte básico inicia a RCP, comprima com força, minimize as interrupções. Vou falar disso várias vezes, porque isso é muito importante, a gente ainda peca nesse aspecto, tá? Comprimir com força, minimizar as interrupções, evitar a ventilação excessiva, alternar os responsáveis a cada 2 minutos. A capnografia entra aqui também, nós não temos disponível ainda, mas ela entra como quantitativo de se a RCP está sendo efetiva ou não, certo? Então, avaliando o ritmo. Então, o enfermeiro vai lá, colocar o desfibrilador, avaliar o ritmo. A primeira ação do suporte avançado vai ser checar o ritmo. Então, a primeira coisa que a gente vai chegar, avaliou, responde, respira, não tem pulso, põe no chão, começa a RCP e avalia o ritmo, certo? Então, verificar o ritmo assim que o desfibrilador estiver disponível. Então, avaliar se o ritmo é chocável ou se o ritmo não é chocável. Vai desfibrilar, se o ritmo for chocável, vai aplicar a desfibrilação, independente se terminou os 2 minutos ou não, assim que possível, tá? E aí, após 2 minutos, vai retornar automaticamente a compressão e após 2 minutos vai checar o ritmo novamente. Se não estiver organizado ou o pulso não for palpável, então você vai olhar no monitor, vai desfibrilar e vai retornar a RCP e vai administrar as drogas conforme o fluxo que nós vamos seguir aqui, certo? Então, a gente fala sobre a avaliação do ritmo, né? Mais frequentemente FV e TV no pré-hospitalar. E aí a gente coloca as cargas do monitor, que vocês já ouviram falar várias vezes, né? Desfibrilador monofásico, 360 joules. Desfibrilador bifásico, 200 joules. Precisa de lubrificação com gel e uma pressão de 13 kg no tórax, tá? E interromper minimamente a compressão para efetuar a desfibrilação. Não conheço esse monitor. Tá? Não conheço o monitor, colocaram esse monitor aqui agora, trocaram o nosso que estava quebrado, cheguei numa unidade em que eu não conheço o monitor, não sei se é monofásico, não sei se é bifásico. O que eu vou fazer? A carga máxima do monitor,
tá? Então, você vai colocar na carga máxima e vai desfibrilar com a carga máxima. Então, é a diferença de ritmo chocável e o ritmo não chocável. A gente tem a sistolia e a ESP. A gente tem a ESP aqui em cima, na figura de cima, a sistolia embaixo, né? Então, avaliou o ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP, precisa iniciar a adrenalina imediatamente, tá? Então, é um acesso rápido à adrenalina e vai considerar, o médico, quem tiver na via aérea, que vai ser o médico no suporte avançado, vai considerar a via aérea ou não. No ritmo chocável, nós temos a FV e a TV, né? Então, a gente vai avaliar aqui se ele é chocável e vai desfibrilar o paciente e retornar a RCP. Lembrando que depois da desfibrilação, a gente não checa pulso, tá? Só relembrando. Então, essas considerações que eu falei sobre a dose máxima, se você não conhecer o aparelho, a gente vai fazer a dose máxima do aparelho. Não é recomendado o aumento escalonado de dose de energia pela American Heart Association e não é recomendada a desfibrilação sequencial dupla, também não é recomendada, certo? E aqui só para a gente entender que todos precisam conhecer os aparelhos que a gente opera nas viaturas. Então, os estudos das falhas, o desfibrilador falhou, né? Com o desfibrilador, eles mostram que a maior causa dos problemas relatados tratam-se de um erro do operador, né? Da pecinha atrás, né? E não um defeito do aparelho. Então, conheçam os equipamentos de vocês, tá? Cheguem na viatura, eu sou novo na viatura, sou novo no suporte avançado. Cheguem, assim, a gente sempre fala isso pro pessoal que entra. Manipulem o aparelho, liguem, onde muda a derivação, né? Onde aumenta o ganho, onde eu instalo uma pá de marca-passo, aonde que carrega, aonde desfibrila, aonde descarrega. Então, conheçam o aparelho de vocês, tá? Conheçam os aparelhos que vocês vão operar em qualquer lugar que vocês forem trabalhar. Sobre medicação, nós já falamos aqui que no ritmo não chocável, adrenalina e epinefrina imediatamente, certo? Então, isso aqui é uma dúvida que talvez algumas pessoas tenham, quando entra a adrenalina, quando o ritmo for chocável, né? Então aqui, a gente vai avaliar o ritmo, chegou a avaliar o ritmo chocável. Aplicou a desfibrilação, retornou a RCP. Avaliou o ritmo novamente, 2 minutos, avaliou o ritmo novamente, ritmo chocável. Aí a gente aplicou a desfibrilação novamente e aí entra a adrenalina, certo? Então, a adrenalina no ritmo chocável, ela vai entrar depois do segundo choque, tá? Depois da segunda verificação, o segundo choque. Ela não entra imediatamente. Então, a diferença é essa. Nós, principalmente a enfermagem, que pega o acesso, faz a medicação e fica responsável ali pela administração desse tempo, temos que ter em mente que, se o ritmo for não chocável, a adrenalina precisa ter prioridade, precisa ser feito o quanto antes, tá? Se o ritmo for chocável, ela vai começar só depois do segundo choque, certo? E aí vai continuar de 3 a 5 minutos, né? O instrutor de via aérea vai considerar a via aérea avançada. Então, a administração da adrenalina e a punção venosa, ela não deve causar a interrupção da SCP, tá? Deve ser preparada antes da próxima verificação de ritmo, todo mundo já tem esse conhecimento, né? Faz adrenalina, faz todos os procedimentos, prepara a próxima e deixa pronta. E aí eu oriento vocês que talvez seria uma melhora da nossa administração é deixar a medicação aspirada e o flush já também aspirado, tá? Porque precisa fazer o flush. Isso aqui é importante, gente. Ele ainda está no protocolo e precisa ser feito. Como nós vamos fazer a adrenalina? Como nós vamos fazer? Faz a adrenalina, faz o flush e eleva o membro do paciente onde está o acesso venoso. Precisa fazer isso, tá? Faz a adrenalina, faz o flush, eleva o membro e comunica ao líder da equipe, feito primeiro a adrenalina. E o líder vai falar, ok. Então, a comunicação em alça fechada, isso precisa ser comunicado. Todos da equipe precisam saber o que está sendo feito durante a RCP, tá? Uma ampola tem 1 miligrama, a gente vai fazer a cada 3 a 5 minutos, vai depender do fluxo ali da equipe, né? Muitas equipes fazem a cada 4 minutos, pensando que você faz 2 ciclos de 2 minutos, faz uma adrenalina, 2 ciclos de 2 minutos, faz uma adrenalina, certo? Não infundir na mesma via que soluções alcalinas, bicarbonato. Gente, você tem um acesso.
para adrenalina, que você está fazendo adrenalina. Se, por acaso, o bicarbonato for prescrito durante a RCP, né, a gente vai falar sobre considerações de causas reversíveis, precisa de outro acesso. Por quê? O bicarbonato ele vai inativar a adrenalina. Então, quem prescrever precisa pensar que vou fazer o bicarbonato em prol da adrenalina, né, porque ele vai inativar a adrenalina. Ele não pode ser feito no mesmo acesso. Então, a gente precisa de um outro acesso para fazer, tá? Lembrar outras considerações sobre a adrenalina. Não fazer adrenalina durante a checagem de ritmo. A adrenalina precisa ser feita durante a compressão. E não fazer as medicações juntas. Eu tenho uma medicação, adrenalina e uma amiodarona para fazer naquele momento. Se for um ritmo chocável, um choque retrógrado, faz a amiodarona, espera um tempo para fazer a adrenalina, tá? Não façam juntas as duas drogas. Só umas considerações sobre a medicação. A amiodarona, aonde que ela vai entrar? Também, às vezes, algumas dúvidas que o pessoal tem com relação a em que momento a amiodarona vai ser feita. Ela é feita, a FVV-TV, né, que é os ritmos chocáveis, refratária ao choque após a adrenalina. Então, ela pode ser feita a amiodarona ou lidocaína, né, que pode ser considerada. As duas têm o mesmo grau de evidência com relação a antiarrítmico na PCR. Então, onde que ela vai entrar? Avaliou o ritmo, aplicou a desfibrilação, fez 2 minutos de RCP, avaliou o ritmo, fez a desfibrilação novamente, fez mais 2 minutos de RCP e entrou com a adrenalina, avaliou pela terceira vez o ritmo chocável, aplicou o choque, voltou a RCP, entra a amiodarona. Então, é após o terceiro choque retrógrado, tá? A adrenalina depois do segundo, a amiodarona depois do terceiro, tá? Isso precisa estar fixado na cabeça de vocês, o momento em que é feita as medicações. Amiodarona ou lidocaína e tratar causas reversíveis depois. Qual que é a dose da amiodarona? Primeira dose, 300 mg EV bolos, são 2 ampolas de amiodarona. Então, 2 ampolas de amiodarona na primeira dose, 1 ampola de amiodarona na segunda dose. Então, fiz lá, depois do terceiro choque retrógrado, fiz a primeira dose de amiodarona, 300 mg. Fez 2 minutos de RCP, avaliou o ritmo novamente, o médico prescreveu mais a segunda dose de amiodarona, são 150 mg, porque a dose máxima é 450 mg. A ampola tem 50 mg por ml, 3 ml. A lidocaína, ela pode ser feita também. É um pouquinho mais complicado porque a gente precisa calcular, mas a primeira dose, ela é de 1 a 1,5 mg por quilo, a segunda dose, 0,5 a 0,75 mg por quilo, e a dose máxima não pode ultrapassar 3 mg por quilo. A ampola tem 20 mg por ml, que é 5 ml, então ela tem 100 mg uma ampola, tá? Ela pode ser feita, como eu já falei, a amiodarona ou a lidocaína tem o mesmo grau de evidência na PCR. Normalmente a gente faz a amiodarona porque a gente tem mais manejo com ela mesmo, a gente trabalha com ela há mais tempo, mas a lidocaína também pode ser feita. Não existe no protocolo alguma coisa que fale que você faz a amiodarona e depois faz a lidocaína. A gente segue o protocolo. E aí, o médico que estiver atendendo, quiser para tratar causas reversíveis ou pensar em extrapolar o protocolo depois, e aí fica a critério de quem estiver ali no atendimento e prescrevendo os tratamentos, certo? Mas o protocolo fala que é amiodarona ou lidocaína nessas doses máximas. O acesso para a droga é preferencialmente periférico. A gente tem também o acesso intraósseo na impossibilidade do periférico em crianças e adultos. O acesso IV ele é preferível, tá, do que o acesso intraósseo, e depois nós vamos fazer uma demonstração do intraósseo também para ficar disponível. E o algoritmo é esse, tá? Peço que vocês revisem todo o algoritmo. Se tiverem dúvidas, não conseguir fixar alguma parte do algoritmo, tenham ele na prancheta, tenham ele disponível para consulta sempre que possível. Obrigada.